alegria para mim estar aqui com você. Nós começamos agora uma semana de oração e eu queria gastar esses segundinhos para a gente fazer uns acertos aqui para a semana de oração. Tudo bem para a gente fizer isso? Tudo bem, pessoal da galeria aí também? Sim? Vamos lá. Essa é uma semana de oração e numa semana de oração o que a gente faz, amigos? A gente ora. Eu gosto de dinâmicas de oração porque elas nos incentivam a orar juntos, a orar unanimemente. E eu queria colocar logo nesse acerto uma coisa sobre orar unanimemente. A igreja de Atos perseverou unânime em oração. A unanimidade da oração não significa que todos estavam orando só. Significa que todos estavam orando pela mesma razão. Então, quando a gente está unânime na mesma razão, até briga dá bom resultado. Paulo brigou com Barnabé unanimemente, uma dupla missionária virou duas. Então, se cada briga que a gente tiver unânime assim, a gente termina a obra de briga em briga. E é unânime. E eu queria nessa semana que a gente fizesse isso, orasse unanimemente. Por exemplo, hoje quero convidar você a separar um tempo para orar pela semana, para que as barreiras que se levantam contra a semana sejam derribadas, sejam elas do lado de fora ou sejam elas do lado de dentro, para que hajam decisões na semana, para que haja adesão e engajamento na semana, para que haja novas pessoas, novas texturas, novos sonhos e cores surgindo no nosso coração essa semana e novas conversões da semana. Se você crê, diga amém. Aí eu vou para a minha segunda acerto com você. Você, se tiver 2 restaurantes, um tiver cheio e o outro tiver vazio, qual você escolhe para comer? O cheio, né? E você já parou para pensar que isso gera uma enorme diferença, porque há uma certa confirmação ali. E a gente tem isso como argumento. Quando você passa numa igreja, a igreja está cheia, você pensa assim, alguma coisa está acontecendo. E a gente, nesse volume e em alegria, a gente constrói um argumento, para te dizer o que eu estou pensando. A sua alegria é um argumento muito forte. Alguém chega para você e fala, você enche a cara? Não. Você cheira tudo? Não. Você sai aí pegando todo mundo? Não. Você já se empobreceu ou sofreu por causa do evangelho? Você fala sim. Aí alguém fala para você, você é louco? Aí você fala, mas eu sou feliz. É um argumento inquebrável, é um argumento forte. E quando a gente confirma isso, a gente aqui na igreja gosta de dizer amém para as nossas afirmações e confirmações. E eu vou falar isso para você muitas vezes essa semana, eu não sei se isso é mania, mas é um costume. E eu vou perguntar para você, amém, igreja? E aí eu fico meio assim se você não responde. A gente pode fazer isso durante a semana, sim? Se sim, diga amém. Então vamos fazer um exercício aqui. Eu vou começar uma música. Se você conhece, continua. Eu já vou saber qual é o seu RG também, conforme você vai continuando. E aí você termina, conforme você vai concordando, você diz amém, tá bom? Deixa eu ver, pensar uma assim, olhando para a cara das pessoas, numa média. Deus está aqui. O RG tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Se você crê, diga amém. Amém. Galera do Instagram, eu falei com a galera do Cataflã e cantei essa música aqui antiga, que é para eles se interessarem na nossa semana, entendeu? Mas não se sintam excluídos com essa música de 1900 e Guaraná fechado com rolha, não. Ela é para a gente ficar junto aqui. E a gente vai cantar mais vezes e a gente vai abrir a Bíblia muitas vezes. E eu vou perguntar para você assim também. Você está com a Bíblia aí? Sim? Pegue sua Bíblia, que é a coisa mais poderosa que você faz. Eu quero convidar você a abri-la no Evangelho segundo João, no último capítulo. E enquanto você abre a Bíblia no Evangelho de João, no último capítulo, quero te dar uma informação importante para você ter na superfície da sua mente enquanto você lê. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Então, se você pegar o Evangelho de João e ler o último capítulo, você estará lendo o último texto bíblico a ser escrito. Nada foi escrito
canonicamente depois desse texto. Essa informação é uma informação solta? Não. Se ele foi o último livro da Bíblia a ser escrito, significa que nós temos aí 7 décadas depois da morte de Jesus. E 7 décadas depois da morte de Jesus, considerando que João era o mais novo dos discípulos e encontrou Jesus mais ou menos aí com 17 anos de idade, isso significa que neste momento que o Evangelho de João está sendo escrito, e nesse momento que esse capítulo está sendo escrito, não tem mais testemunhas oculares vivas de Jesus. Fora João, não tem mais ninguém que sabe o que é tocá-lo, o que é abraçá-lo. Não tem mais gente que sabe como que é o tom de voz dele. Só tem agora pessoas desse ponto para frente que vão se relacionar com Jesus do jeito que você se relaciona, por meio da sua palavra. E é com essas pessoas em mente que o Espírito Santo se move em João para que seu evangelho seja escrito. Me fiz compreender? Sim ou não? Então, que João está escrevendo, e João está escrevendo para pessoas que vão se relacionar com Jesus sem vê-lo, sem tocá-lo. E existe agora a construção de uma realidade de um relacionamento com Jesus. Realidade. E a realidade do relacionamento com Jesus, para você, é tão grande quanto aqueles que comeram com ele. E é por isso que ele vai começar dizendo assim: olha, no começo não era o abraço. Então não fique desesperado achando que você não se relaciona com Jesus do jeito que eu me relacionei, porque no começo não era a voz, no começo não foi o toque, no começo não foi o compartilhar o pão e o suco, no princípio era a palavra. As coisas começaram com a palavra, e é por isso que quando você ouviu falar de Deus pela primeira vez, a Bíblia o apresentou falando. Então não tenha dúvidas, o Deus que entra lá no seu quarto e fala com você com a Bíblia aberta é o mesmo que andou por sobre o mar e fala no mesmo nível de poder. E hoje, quando ele abre a voz para falar com você com a Bíblia aberta, não ache que é menos Deus do que aquele que multiplicou o pão e menos cuidadoso. E ao escolher o que dizer, ele disse sobre o assunto mais importante da história do universo. Levanta a cabeça, olha para mim, porque eu preciso dizer uma frase que sem ela não dá para a gente continuar. O texto do Evangelho de João termina com o assunto mais importante da sua vida. Sem ele não há nenhuma possibilidade de sustentar a fé. Nenhuma, zero. E se não há uma compreensão profunda, radical e sólida sobre o que este texto está falando, você não consegue, por mais palavras que usa, sustentar uma resposta sobre nem o que você está fazendo aqui na igreja agora. Evangelho de João, capítulo 21, olha o que diz o verso 15. Depois de terem comido, diz o texto. Está comigo no texto? Sim? Sim, responde aí se sim. Depois de terem comido, Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. A pergunta mais importante de todos os tempos, a pergunta mais importante da história, a pergunta mais importante da sua vida. E para que a gente compreenda o nível de importância dessa pergunta, a gente tem que entender sobre o que ele está falando. E uma das nossas dificuldades em compreender sobre o que ele está falando é porque a gente fala muito. E existem duas formas de você desidratar completamente o significado de uma coisa: ou nunca falar nada sobre isso,
ou falar tantas vezes sobre isso que a gente muda o significado. Por exemplo, barbaridade. Qual é o significado de barbaridade? Depende do século que você está vivendo. Porque para um romano, bárbaro é um não romano, né? Mas depois é uma pessoa que faz uma maldade, mas depois virou uma pessoa que faz um golaço. Bárbaro. E se você for para o Rio Grande do Sul, então tem 1.000 e 1 milhão de significados. Mas é bárbaro. Agora, amor é muito pior. Muito pior. Porque o que é amor? Se você sair daqui e sair perguntando o que é amor, as definições vão desde vender um hambúrguer até sexo. E as pessoas estão amando, amando, amando. E elas amam um assado de berinjela como amam o time do coração. E se a gente fizer uma pergunta simples, infantil, a confusão começa logo de cara. E eu vou fazer a pergunta simples e infantil. Mas responda, tá bom? Dos casados aqui, você pode se manifestar levantando a mão se você hoje pode dizer que ama o seu cônjuge, ama o seu esposo, sua esposa. Levanta a mão, depois você pensa. É melhor, porque a gente vai passar a semana inteira junto. Levanta a mão, mantenha a mão levantada. Se você foi estimulado a levantar a mão, responda ao estímulo. Dos que têm filhos aqui, quantos podem afirmar nesta manhã que ama o filho? Muito bom. Vou continuar, não são muitas perguntas. Alguém tem um animal de estimação? Cachorro, gato, papagaio? E pode dizer hoje que ama seu animal? Você fala assim, eu tenho lá 2 cachorros, eu os amo. A quantidade de gente que levantou a mão foi maior do que da primeira pergunta. Mas é assim, ama o cachorrinho? Alguém tem pelo menos um amigo no planeta, que pode dizer assim, e esse amigo é amado, isso aqui é um amigo que eu amo, pelo menos um. Tem pelo menos um? Eu vou fazer uma pergunta, ela faz parte do meu argumento, então se segura aí, porque aqui neste país a gente tem uma tendência a diluir essa pergunta. Quem aqui pode levantar a mão afirmando que ama a sua sogra, por exemplo? E eu estou aqui e eu queria, onde está a câmera, eu queria dizer para você, minha sogra, que eu a amo. Eu a amo. Agora eu vou fazer as outras perguntas não tão infantis. O que você tem pelo seu amigo está na mesma prateleira do amor que você tem pelo seu filho? Sim ou não? Não. Uma vez uma aluna minha me perguntou, você me ama, professor? Eu falei, claro que eu te amo. Você ama sua filha? Sim, igual. Eu falei, num avião eu choro pelo seu enterro, mas eu salvo minha filha. Sem dúvida. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não. O que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo, está na mesma categoria do filho? Não também. E olha só que a gente está chegando bem próximo. E eu não vou nem perguntar se o que você tem pela sua esposa, seu filho, está na mesma categoria daquilo que você tem pela sua sogra. E eu vou dizer uma coisa sobre sogra. É um amor que envolveu um outro nível de escolha. Certo, sim ou não? Você não olhou para o seu filho depois de 3 anos e falou assim, acho que agora eu já estou amando você. É muito diferente. Agora, cunhado é outro nível. Você pode olhar para ele e falar assim, pelos meus cálculos, daqui 6 ou 7 anos, a gente vai começar a conversar. Não é? É assim, você não quis falar, mas é. Você ama seu cachorro. Em que categoria os outros podem ser comparados? Nenhuma. Só que a gente chama tudo de amor, né? E aí eu amo o clube, eu amo a lasanha, eu amo o filho, eu amo a calopsita, eu amo andar de bicicleta no domingo de manhã. E aí Jesus chega para você e fala assim, você me ama? Eu falo, amo. Você me ama como? Aí eu vou pensar naquilo que eu mais amo no mundo. Eu amo igual eu amo meu pai e minha mãe. E ele volta assim e fala assim, o amor que você tem que ter por mim, comparado ao que você tem pelo seu pai e sua mãe, é ódio. Eu chamo de aborrecer pai e mãe, só para você ter noção do nível de diferença que deve ser estabelecido entre esses dois sentimentos. Se você não for capaz de aborrecer pai e mãe por mim, você não é digno de mim. Se você colocar o amor por mim em qualquer uma dessas prateleiras, eu não aceito. E eu não inventei esse texto, ele falou isso claramente. Senhor, eu te amo como eu amo a coisa que eu mais amo no mundo. Ele fala, não, eu não posso estar em nenhuma categoria. Nenhuma.
o excesso de uso da palavra amor gastou tanto que a gente junta tudo na mesma prateleira e coloca, e Deus fala assim, não está dando certo nem para as suas perguntas simples. Mas também tem uma coisa que concorre fortemente contra. Fortemente. A nossa vida, ela está tão organizada para não amar, que a gente vai ressignificando o amor o tempo todo só para não perdê-lo. Por exemplo, o amor dura para sempre, concorda? Se sim, diga amém. Eu vou cair daqui, né? O que você, ouvindo que dura para sempre, vai gostar? Nessa geração nós temos horror a coisas que duram para sempre. Eu vou comprar um celular para ficar para sempre com ele. Você é doido. Primeiro que vai desempregar metade do mundo. Venha para esta igreja e comprometa-se com Jesus. Pior marketing evangelístico possível. Ligou o telemarketing para sua casa. Em algum momento da pergunta, você vai falar, quando eu não quiser mais, o que eu faço? A gente não namora, a gente fica. Vocês, né? As pessoas não casam, elas ficam em uniões estáveis. A gente diz que tem 5.000 amigos. Se você perdeu o 4G, você não tem nada mais dos 5.000 amigos. É tudo volátil, é tudo vapor. É tudo feito para virar lixo em 6 meses. O mundo se tornou uma fábrica de descartabilidade. Ela está organizada. A nossa vida está organizada para a descartabilidade. E amor é uma coisa assustadora para este momento. Você comprou seu carro, juntou muita grana para comprar o carro. E você gosta do design do seu carro. E a montadora lança um carro com o mesmo nome, talvez o mesmo motor que o seu. Só que o seu carro tem linhas arredondadas e o próximo design é linhas retas. E você acha que seu carro está velho. Porque assim, as coisas estão fabricadas para obsolecer. E aí a gente fala de amor. E não tem absolutamente nada a ver. Eu estou viajando? Ou você está concordando comigo? Falar de amor neste século simplesmente não combina. Mas quem fala de amor atravessa os séculos. O amor é o fogo que arde, não é assim? E antes de você achar que isso é uma música do Legião Urbana, isso aí é texto de Camões. Meio milênio que a gente está falando isso. Romeu e Julieta é uma história de amor com um ingrediente que faz com que a gente goste muito. É o amor que não pode. E fala que não pode, aí a gente vai amar mesmo de coração. Naquela época que o amor proibido era entre 2 adolescentes de classes sociais diferentes. Aí depois passou a ser entre uma menina e um vampiro, e hoje eu já não consigo acompanhar mais. Mas falou de amor, a gente vibra quando fala de amor. Alguns tentaram ser mais sofisticados, e aí eu vou agora desse ponto começar a radicalizar com você. Por exemplo, os gregos, os gregos, né? Os gregos são os gregos. Os gregos tinham 4 palavras para falar de amor, porque eles entendiam coisas diferentes. Uma um pouquinho menos conhecida pela gente, que é a palavra estéreo, que tem alguma coisa a ver com compaixão, com fraternidade, com relacionamento de afeto com quem você não conhece. Outra a gente usa bastante, que é a palavra eros. Ela está na Bíblia apenas poucas vezes. Na tradução grega do Antigo Testamento está lá no relacionamento da rainha Esther com o rei. Eros. Eros, de onde vem a nossa palavra erótico. É um relacionamento de afeição, de proximidade, de afeto, admiração, que envolve carnalidade, um amor físico, essa paixão que arde o coração. 2 vão aparecer abundantemente no texto bíblico e na nossa vida. Uma é filos, não é? De onde vem todas as nossas expressões que terminam com filias. Filosofia, filantropia. Preciso falar um negócio sobre isso. Filos é uma expressão conceitual grega que envolve alta admiração. Você não vai ter aquilo se não admirar alguém. E eles explicam isso de uma maneira maravilhosa. Você nunca vai amar quem você não admira. Tem que ter um nível de admiração. Você tem que bater o olho e falar, isso eu não faço, isso eu não tenho. É o encanto do olhar, do ver, do falar. É o amor de fã. É o amor de mãe. Filhos. E se você tem dúvida sobre isso, é porque você nunca veio num programa Dia das Mães. As crianças estão aqui, né, pastor? Está playback tocando uma música, as crianças estão cantando outra. Em outro tempo, colocando a cartolina no rosto, o que as mães fazem? Elas choram, parece que está vendo uma mistura de Circo du Soleil com uma aurora boreal. E faz isso no Dia dos Pais para você ver. Você sorteia um carro, ele sai com a mesma cara.
chora, olha assim para aquele objeto de admiração. É uma delícia, é a menininha olhando para o LeBron James assim. Isso é filos. Aí chega Jesus. E Jesus fala assim: então, eu preciso conversar com você sobre isso. Você deu uma sofisticadinha, mas eu não estou falando sobre sofisticação. Deus fala sobre a sua vida. E a primeira coisa que a gente tem que encarar na Bíblia é quando a Bíblia vai desmanchando os nossos conceitos, mesmo que os nossos conceitos sejam caros. E a Bíblia começa dizendo que pare de pensar que amor é sentimento. Querido, amor não é sentimento. Aquele que não ama, diz o texto de João, completa a frase, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Isso não significa que você adora um ser que é tão bom, tão bom, tão bom, que chegou no nível de ser chamado de ser mais amável do universo. Ele não está dizendo isso. Não é um padrão que Deus alcançou. Não é algo que Deus conseguiu ser. Ele está dizendo que isso não existiria se não estivéssemos falando de Deus. Deus não é tão bom a ponto de ser chamado de amor. Deus é amor, e o amor é tão bom porque emana dele. Sem a existência de Deus, não há existência do amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Elimina toda a categoria sentimento ali, porque nós estamos falando de um Deus. E aí, por favor, atente muito o que eu vou te dizer. Olhe para o texto bíblico e pense no amor verdadeiro. O amor provoca sentimentos, mas ele em essência não é um, porque o amor pode provocar tanto tristeza como alegria, tanto fúria quanto paz. O Deus da Bíblia pode ser apresentado de forma irada, sim ou não? Sim. Por quê? Porque todo ser que ama manifestará ira contra alguém que ataca o objeto do seu amor. O amor não é ira, mas provocará. O Deus da Bíblia aparece na Bíblia em muitas situações como um Deus que se entristece. Sim ou não? Sim, o Evangelho de João coloca bem claro e isoladamente: Jesus chorou. Por quê? Porque Ele ama. E todo ser que ama radicalmente vai se entristecer profundamente quando o alvo, o objeto do seu amor é afetado. Você nunca chorou sozinho, querido. Nunca você chorou sozinho. Nunca. Não ache que a sua tristeza não afeta Deus. Ele é um Deus profundamente afetável. O amor regozija-se com a verdade. O amor sozinho não é uma alegria, mas ele provocará muitas alegrias. Ele provoca tristeza, ele provoca alegria, ele provoca fúria, mas ele não é isso. Ai, estou sentindo o que eu estou amando. Não, você está apaixonado. Então se tranca no quarto e espera passar. Porque isso é. Amor não é a mesma coisa que paixão. Paixão é hormonal. Amor não é. Amor é um comportamento. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor não se ufana, não se soberbece. Esses são traços de comportamento. Volta aqui e olha para mim um pouquinho. Se o amor é um traço de comportamento, Coríntios 13, isso significa que ele é a supremacia da crença. Vou dar um exemplo. Passou o motoboy do seu lado. Um motoboy. Melhor, né? Porque você, motoboy, agora pode ter ficado ofendido de eu ter falado isso. E quebrou seu retrovisor. O sentimento que veio foi: Maranata, Senhor logo vem para ele, né? O sentimento que veio foi diverso. As vontades que surgiram não foram necessariamente aquelas que você cantaria aqui, mas o que você fez: respirou, oxigenou e tomou uma atitude. O que é isso? O seu corpo te impulsionou uma atitude carnal. O governo de Deus e do amor de Deus no seu corpo esmagou a atitude carnal. Não foi a ausência de sentir, foi a supressão do que se crê sobre o que se sente. Nenhuma pessoa fiel pode se dizer claramente fiel por falta de tentação. Ele é fiel
Porque houve uma supressão da crença e do amor sobre a tentação. Se sentiu vontade de matar e não matou. Sentiu-se vontade de mentir e não mentiu. Vontade de trair e não traiu. Isso não é porque a vontade existiu que houve uma derrota do amor. O amor venceu porque ele é um traço de comportamento que se manifestou sobre o sentimento. Eu me fiz compreender? Sim ou não? Então vamos afundar mais um pouquinho na primeira história. Um homem chamado Adão olhou para a esposa. Lá vem Eva, toda saltitante, com a coloração diferente e um fruto na mão. O que Adão pensou? Essa mulher vai morrer. Qual foi o segundo pensamento? Vou morrer com ela. Olha que história linda, né? Não é? Uma história de romance assim, eu vou morrer com ela. Se terminasse assim, falou, olha, ele está tão amou mais que Deus. Segundo ato, Deus chega para Adão e fala, o que foi que você fez? O que ele fala? Eu? Foi ela. Cadê o amor? Isso não é uma gracinha. Aquilo que produziu nele uma afeição por ela estava diretamente relacionada a uma fonte que não era ele. Quando ele se desliga da fonte, ele não consegue mais ter essa afeição. Então olha para mim. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o amor é fruto do seu esforço? Sim ou não? O amor é fruto do seu estudo? Não. O que é fruto do seu esforço, do seu estudo, da sua civilidade, da sua educação, é a sofisticação do seu egoísmo. Inteligência emocional e amor são coisas diferentes. Gentileza e amor são coisas diferentes. Educação e amor são coisas diferentes. A gente pega o nosso egoísmo e consegue sofisticar bastante o egoísmo. E Deus fala assim, legal, mas isso não é amor. Isso é egoísmo altamente sofisticado. Você é educado e você sabe que se você fizer o que você pensou, você não dura até sexta-feira. Mas isso tem nada a ver com amor. Nada a ver com amor. E se você quiser fazer o teste, eu quero que você faça isso quando você não tiver lucro nenhum em fazer isso. Aí você me disse é amor. Você quer fazer o teste, o seu egoísmo sofisticadinho é amor, faça isso por alguém que não vai dar nenhuma resposta. Faça isso pelo inimigo. Agora, preservar a espécie, cuidar daquele que vai levar seu sobrenome, manter a vizinhança bem, cuidar da sua própria imagem, isso não é amor. Amor se manifesta no lucro zero. Eu te amei e você não me amava. Você era meu inimigo quando eu morri por você. Isso é amor. Amor é passar na estrada. E a pessoa que está lá é alguém que te olha como samaritano e odeia você. Ele não faria isso por você, samaritano. E ele vai lá e cuidar de quem odeia você e tratar quem odeia você e ir embora, e o seu nome não vai aparecer no jornal, não vão gravar um provar e verde com você, aí a gente está começando a conversar sobre amor. Mas se você ama quem te ama, todo gentil faz isso. Todo gentil faz isso. Amor se manifesta no lucro zero e no prejuízo. O resto é egoísmo altamente sofisticado. Adão, mas o fruto do Espírito é amor. Qual é a fonte do amor, portanto? Deus. Fonte exclusiva, querido. Fonte exclusiva. Sem Deus, zero chance. Quem está namorando aqui? Levanta a mão. Quem está namorando? Deixa eu ver. Nossa, ninguém tem gente namorando. Vocês vão extinguir a espécie. Se Jesus não voltar até o final do ano, vai ter coisa para a gente fazer aqui. Eles precisam colaborar aí. Alguém colaborou, colabore também. Deixa eu ver que amor, quem está namorando aí? Muito bem, muito bem. Um dos lugares onde mais se escuta mentira nessa vida é quando as pessoas estão perto de casar. Elas falam cada coisa. Depois que você casa, você descobre que aquilo ali não faz o menor sentido. Você é o sol da minha vida, não vivo sem você. O cara está casando com 30 anos e está falando isso, não vivo sem você. Passou 30 anos e tudo que você teve agora dependia do seu pai e agora está falando da minha. Eu não vivo sem você, tal. E até gostosinho de fazer uma música sobre isso. Mas o amor que a pessoa dispensa a você não é produzido por ela. Porque se ela parar de amar a Deus, você vai ser o alvo da desgraça.
E isso é real. Não há uma pessoa que se separa da fonte do amor e continua amando. Isso não vai acontecer. Existe amor de mãe. Não existe amor de mãe. Só existe um amor. Só existe amor de Deus. Não existe amor de pai. Só existe amor de Deus. Pais sem Deus não amam. Mães sem Deus não amam. Maridos sem Deus não amam. Não amam. Mas isso que eu tenho pelo meu filho, egoísmo altamente sofisticado. Mas pastor, isso é muito agressivo. Tem mais textos bíblicos para você ler. Jesus era de uma alta assintosidade. Ele diz, você não é capaz. Evangelho de João, capítulo 17, só volta a página. Escute o que Jesus falou sobre o amor ao final da sua oração. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer, ele começa o texto. Conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quando você fala para Jesus, fala assim, Jesus, eu te amo. Ele fala, qual amor? Porque o único amor que eu aceito de você é o que eu produzo. Nós somos canal de amor, nunca fonte. Nunca fonte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Não há nenhuma boa dádiva que não venha do Pai das luzes. Você é canal, nunca é fonte. Se você se desligar da fonte, acabou o amor para você. Amor é fruto do Espírito. Mas tem mais coisas, muito mais coisas. Êxodo capítulo 32, verso 32, há um diálogo sobre o amor e um dos mais assintosos e violentos e dramáticos da Bíblia. E se você ler o texto de Êxodo 32, você vai ver que há uma história de intercessão a partir de um grande pecado. Um grande pecado. E agora Moisés é estimulado a interceder por um povo que merece a morte. E Moisés está falando de amor no capítulo 32, verso 32, no livro de Êxodo. E assim que ele sabe que o povo merece a morte e deve morrer, Moisés fala a seguinte frase: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que faça o quê? Risca-me do livro que escreveste. Moisés olha para Deus e fala assim: Senhor, o povo por aí pode estar falando que o amor é capaz de entregar a vida. Não é isso que Moisés está entregando, porque sempre existe algo maior do que a vida. Risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que ele está dizendo é: se eu puder, tiver a escolha de ficar de fora, para que este povo fique do lado de dentro, eu troco. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, no verso 4 da epístola, ele vai dizer assim: desejaria eu mesmo, eu desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele olha e fala assim: Senhor, se eu puder, você colocou 9,4 aí? Então é 9,3. Põe lá o 9,3. O único texto que eu citei de cor com endereço é isso aí. Desejaria eu mesmo ser o quê? Amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O que Paulo está falando assim: não há limites para mim. O que eu puder fazer pela salvação deste povo, eu faço. Então, se o Senhor falar para mim assim: você fica para eles irem, eu fico. Quando os anjos do céu viram o pecado do homem, eles se ofereceram em coletivo para morrer pelo homem. Em coletivo. O que é isso? Isso é um fenômeno? Não, isso é amor. Se alguém aparece numa igreja e diz assim: se você não vai, eu não estou nem aí, eu vou. Os anjos do céu falam assim: então você não pode vir, porque aqui ninguém pensa assim.
Quando alguém fala, eu vou para o céu e você que se vire com a sua salvação, o céu inteiro fala, não, não dá para você vir para cá, porque aqui ninguém pensa assim. Aqui vai você primeiro. Se eu tiver que ficar para você ir, eu fico. Isso é amor. É isso que Deus chama de ágape. Ele fala, não estou falando de algo que você consegue fazer. Quando Deus fala de amor, Ele só fala de coisas que você não consegue fazer. Agora olhe para mim. Eu espero em Jesus um derramamento radical e profuso do Espírito Santo. E se você espera também, diga amém. Eu espero o momento que receberemos um poder para que terminemos uma história. E o Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus não vai fazer nenhuma coisa diferente de que emanar nesse povo o fruto do Espírito, porque não dá para esperar que o Espírito Santo desça sem que o fruto do Espírito seja abundante. Mas o fruto do Espírito é amor. A chuva serôdia não vai te transformar num super saiyajin de Jesus. Não é um super crente que vai sair dando ordem para todo mundo, soltando raio pelas mãos. Ele vai fazer você amar. É isso que Ele vai fazer. E se você olhar para o rosto de alguém que está fazendo faculdade junto com você, está fazendo ensino médio junto com você, está procurando emprego junto com você, se olhar para os seus vizinhos e dizer uma frase como essa: querido, eu te amo tanto que se eu tiver que morrer para você ir, eu morro. Ele bateu no peito e vai se condenar de responder não a um amor desse, porque todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa somente o estarão por uma razão: porque um amor desse nível lhe foi manifestado por Cristo Jesus e comunicado pelo Espírito. E todas as pessoas que estarão do lado de fora da cidade santa somente o estarão por a mesma razão: porque diante deles foi manifestado esse amor. A diferença não é para quem foi manifestado o amor, é como se respondeu a esse amor. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que a luta de Satanás contra você hoje, querido, não é para te jogar numa sarjeta babando como overdose. A luta de Satanás contra você é para que você não ame, porque o power center da sua vida é o amor. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem de um tipo de gente. Qual? Aqueles que amam a Deus. Sério, pastor? Sim. Portanto, enquanto você estiver amando a Deus, toda pedrada que você toma coopera para o bem. Paulo não fala que qualquer coisa coopera por bem. Paulo fala que as coisas cooperam para o bem juntamente, porque há um vínculo da perfeição chamado amor, que lhe foi manifestado pela palavra, que lhe é produzido pelo Espírito, que lhe é comunicado pelos dons. E esse conjunto de coisas com o amor faz com que as coisas cooperam para o seu bem. Portanto, antes de fazer você parar de amar, Satanás não tem chance contra você, mesmo em perseguição. Portanto, todo o esforço do inimigo contra você hoje começa em desidratar o seu amor. E essa é a mais importante, e eu vou ousar dizer, a única pergunta que você vai responder no dia do juízo. A única. Você vai estar diante do Rei do Universo, com todo o universo te olhando, e nenhuma outra pergunta será tão determinante para a eternidade do que essa: você me ama? Porque absolutamente todas as coisas que você faz na vida são derivadas dessa pergunta. Se me amais? Completa o texto. Se me amais? Qual que é o esforço? Guardar mandamento ou amar? Amar. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. A única pergunta que determina a eternidade é se você o ama. Quem não ama, não guarda. Eu vou dar um exemplo. Os casados vão me entender. É assim, ó. Eu tenho uma forma de organização latino-americana masculinizada. Por exemplo, se eu for colocar um terno, o meu cérebro não consegue conceber uma razão de passar as costas e a manga. Se a única parte que vai ficar exposta na camisa é essa aqui, para que passar tudo? Entendeu?
Isso é um raciocínio. Está passada. Porque minha esposa passou antes de eu sair de casa. Mas não faz sentido. Como não faz sentido ficar colocando um cobertor, depois colocar um monte de item na cama, se eu vou voltar para lá 12 horas no máximo depois, e o lugar do sapato é onde meus pés estão perto, então está tudo certo. Aí a gente vai mudando esses conceitos quando casa. Aí você casou e foi tomar banho. E também outra coisa que a gente começa a fazer com mais frequência, né? Coisa que engana. Vai, casou, foi tomar banho, voltou com aquela toalha e deixou do lado da cama. Qual lado da cama a gente deixa a toalha molhada? Obviamente que é o lado que você não dorme. E aí você coloca lá. Isso pode ser um vício de solteiro, certo? Sim ou não? Solteiro não dorme junto com ninguém. Por que você falou isso? Por isso que eu perguntei antes quem estava namorando, que era para identificar na imagem, quem respondeu sim agora. Pode ser um vício você pegar e colocar a toalha lá. E se você fizer isso uma vez, vai tomar uma bronca, vai gerar uma chateação, a pessoa vai dormir molhada. Então no primeiro vício, mas na segunda vez, aí já começa a ficar mais complicado. 3 vezes, 10 vezes. Um casamento pode acabar por causa de uma toalha molhada do lado da cama? Os homens assim, e as mulheres assim. É porque depois de 10 vezes não é mais uma toalha. E não é uma cama. Depois de 10 vezes você está dando um recado. Eu não me importo. E qualquer relacionamento acaba quando você não se importa. Não é a toalha, é porque você não se importa. Olha para mim. Se chegar para um anjo, em algum momento da eternidade, e falasse para ele assim: Gabriel, já ouviu falar do 6º mandamento? Não matarás? Ele vai baixar uma sobrancelha, levantar outra e falar assim: nunca ouviu falar desse negócio. E não furtarás. Não adulterarás. Ele olhar para você e falar: eu não sei o que é isso. O que é a lei para você? Ele vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E esses itens todos? Porque a gente não faz ideia. O que é matar? Ninguém mata ninguém aqui. O que é matar? O que é adulterar? O que é ter uma imagem de escultura? Isso não... Mas por que a minha lei tem 10 e a sua não tem só 2? Ele falou: não, a sua também só tem 2. É que ela está distribuída em sintomas. Porque a lei, segundo Paulo, é um espelho. Mas ela não muda. A lei régia, a lei da liberdade, é amar e amar. E não tem mais nada fora isso. Só que você está entorpecido pelo seu egoísmo e você não sabe. E como você sabe que não está amando? Quando alguma dessas coisas começa a aparecer. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando algo passa a ser mais importante a ponto de você não se importar com a ferida que causa lá, isso é o sinal que os seus passos não estão em direção ao amor, eles estão ao contrário. Quando a vontade de matar e a execução, quando a vontade de trair e a execução, quando a mentira começa a aparecer, a lei está apontando para você: você não está mais amando. Porque qualquer um que tropeça num só ponto se torna culpado de quê? De todos, porque todos apontam para um só ponto. São 10 sintomas da mesma doença. Você não está amando. E para isso serve a lei. Ela é o centro, a base do governo de Deus. A lei de Deus em amor não é o que se sente. A lei de Deus em amor não é para vender hambúrguer. A lei de Deus em amor é a ética fundamental e lógica do seu governo. Diante dele, ele não perguntará para você sobre se você assistiu a Barbie ou não. Você assistiu a Barbie? Você está me cansando fortemente já isso aí. Ele não vai perguntar para você sobre o tamanho da saia, sobre o brinco, o piercing, a tatuagem, a pulseira ou a sua playlist no Spotify, no Deezer. Ele não vai perguntar isso, não. Ele vai querer saber só uma coisa: você me ama? Porque não faz o menor sentido passar o tempo todo dizendo que você vai morar para sempre comigo, se você não faz ideia e não se importa com o que eu gosto. Para que viver para sempre com alguém que você não ama, se aqui nessa terra você não quer nem ir para a praia com quem você não ama?
Por que você está dizendo que vai ficar morando comigo pela eternidade se você não me ama? Ah, entendi, não tem nada a ver comigo. Não, filho, não dá para ser assim. Não dá para a gente continuar sem dizer isso, porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desde o primeiro verso de Gênesis até o último do Apocalipse, não há uma palavra na Bíblia que não seja sustentada por esta realidade. Olha para mim, por favor, e se você não prestou atenção em nada do que eu disse, preste atenção. A revolução que está por vir está 100% concentrada na realidade do amor no seu coração. Diante daquela mulher, Jesus disse uma frase que você precisa decorar, abordar, tuitar, colocar no pano de prato. Aquela mulher muito me amou, porque quem foi muito perdoado, o que diz o texto? Muito ama. O que produziu aquele grande amor? Uma grande experiência na graça e no perdão. Foi ali que começou. Quem foi muito perdoado, muito ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está a perseverança dos santos. Eles fazem o quê? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses e de onde vieram? Volta para cá. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Onde que começou aquela radical experiência de obediência que terminou a história? Eles foram amados, reconheceram o amor, passaram a amar, e o amor gerou a alegria de obedecer, porque eles passaram a se importar com quem morre por eles. E essa radical experiência os levaram a ter medo de uma coisa só: magoar aquele que é capaz de morrer por mim. Vou terminar te dizendo 2 coisas. E uma está aqui, no Evangelho de João, capítulo 21. João está escrevendo em qual língua? Fala aí para mim. Em que língua João está escrevendo? Grego. Ele não está escrevendo em português. Em português a gente usa uma palavra só, mas o grego tem 4. E eu vou ler para você como está em grego, tá? Mas na minha tradução dinâmica, na linguagem de amanhã. Porque tem 2 palavras aqui, uma na boca de Pedro e outra na de Jesus. É assim, se você bater o olho lá e der uma gugada no original, você vai perceber que Pedro está usando uma palavra e Jesus está usando outra. Então está assim, ó. Depois de terem comido, Evangelho de João capítulo 21, verso 15, presta muita atenção nisso. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, lembra do dia que eu falei para você assim, que todos vão embora, todos me negam? E você falou, todos menos eu? Quero te fazer uma pergunta. Você me ama mais que os outros? Todo mundo correu, Pedro. E você falou, eles correm, eu não. Eu falei, você corre também, Pedro. Você precisa de mim muito mais do que você pensa. Você me ama mais que os outros? E a pergunta de Jesus para Pedro tem uma palavra que aqui na sua Bíblia está traduzida por amor. Ágape. É a palavra que Deus usa. É a mesma palavra que está lá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a única coisa que só a Ele interessa, e é o único amor que só Ele é capaz de produzir. E Jesus pergunta para Pedro, falou, Pedro, o que tem aí? O que tem aí? Você me ama mais que os outros? A resposta de Pedro é, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu o amo. Mas a palavra que Pedro usa não é ágape, é filos. E a gente pode, tem muitos textos que a palavra lá relacionada ao amor está filos, mas a realidade é que Pedro não responde a pergunta de Deus usando as palavras de Deus. Fica assim, ó, Jesus, olha para mim. Naquele dia que o Senhor estava subindo na cruz e estava sentindo o açoite, eu estava sentindo o calor da fogueira. No dia que o Senhor falou, perdoa-lhes, eu estava falando palavrão para tentar convencer todo mundo que eu não tinha nada que ver com você, enquanto você estava pagando o preço para nunca se desligar de mim. Se aquilo que você fez na cruz pode ser chamado de amor, o que eu fiz não pode. Simples assim. Eu sei que tem alguma coisa no meu coração por ti,
Mas se é a mesma coisa que o Senhor tem por mim, não é bem de longe, não dá nem para comparar. É só olhar para a última semana e tudo que você fez na última semana e olhar para a minha. Se o que você faz por mim é chamado de amor, o que eu faço por você não é. Não é, porque você falou que ia morrer por mim e morreu. Eu disse que ia morrer por ti e corri. Tu sabes todas as coisas, olha para mim. Eu te admiro fortemente, Senhor. Quando os fariseus vêm, eu nunca vi uma pessoa tão inteligente quanto o Senhor. E na boa, a sua inteligência me esmaga. Eu sempre vou aplaudir sua inteligência. O seu cuidado é encantador. Olha a maneira como o Senhor pegou o menino e colocou no colo. O Senhor achou e mandou a gente alimentar todo mundo. Pegou o marmitex do menino e reproduziu em comida para todo mundo. Aquilo foi, eu nunca vou esquecer daquele dia. Senhor, o Senhor me fez andar na água. Eu te admiro fortemente, fortemente. Isso era a fonte da minha admiração. Mas se o que você tem por mim é amor, o que eu tenho por ti não é. Perguntou Jesus pela segunda vez: você me ama? Pedro falou: Senhor, o que eu vou te dizer? O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o que eu tenho para ti. O que eu tenho é isso aí. Se Pedro fosse um personagem único da história, ele não estaria nesse capítulo. Se esse homem chamado Pedro vivesse uma experiência singular que absolutamente nenhum outro ser humano fosse viver, ele não estaria nesse capítulo. Ele está nesse capítulo porque você está nesse capítulo. Porque é exatamente a mesma pergunta que ele faz por você, quando ele olha para você e fala assim: você me ama? Me ama? Porque não há mais necessidade de Deus provar o amor dele por você. Se você não tivesse uma Bíblia, já ainda assim daria para você saber que Deus te ama. Sem Bíblia ia dar. E a história não termina com uma declaração de amor de Deus, porque isso não é uma história de amor. Essa história é sádica, de um ser apaixonado que ama, e um outro que nunca responde. Isso aí é toxicidade, a gente chama. É um relacionamento abusivo com Deus. Não é assim que a história de amor termina. A história termina de amor com uma noiva que não está correndo do seu noivo. Ela está indo correndo na direção dele, porque uma história de amor era assim: querida, eu te amo. E a resposta é: eu também. A história de amor que começou lá no jardim é Deus olhando para aquela mulher e falando: eu amo você. Vai ser difícil, mas eu não desisto de você. Mas no Evangelho de João, nos últimos capítulos a ser escritos, tem uma mulher correndo no jardim falando: cadê meu mestre? Cadê meu mestre? Jesus é procurado no final da história. A história de amor que você constrói com Jesus não é dele dizendo: eu te amo o tempo todo, não. É ele dizendo: querido, eu te amo. E você falando o quê? Senhor, eu também te amo. Eu também te amo. E ele dizendo: eu sei que você me ama. Olha para a última semana que você viveu e pense em tudo que Deus tem feito por você e tudo que você tem feito por Ele. E a pergunta que o Espírito Santo te faz é: dá para colocar na mesma prateleira e chamar tudo de amor? Porque se não, você está precisando ter uma conversa séria com Jesus. No verso 17, Jesus usa a palavra filos. É por isso que Pedro se entristece. É como se Jesus estivesse assim: Pedro, o que você tem para dar para mim é isso aí? Ele fala: Senhor. E ele fica muito triste, fala: é isso aí. A segunda coisa que eu vou te dizer, e eu queria que você pensasse nisso na minha oração, é a primeira vez que Pedro e Jesus estão tendo uma conversa nesse nível, porque em todas as vezes Pedro levantou uma máscara e colocou no colo de Jesus. Ele é bom, eu vou ir andar na água,
E agora ele se apresentou diante de Jesus como um completo fracassado. Falou: Senhor, eu tô andando contigo faz tempão já, 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio eu não consigo dizer para o Senhor que eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: você está no ponto certo, Pedro. Que agora deixa comigo, porque não depende da sua capacidade de me amar, depende da minha, de produzir amor em você. Só fica olhando para mim, segura na minha mão, vamos sair pro rolê nós dois, que na primeira esquina da vida você já vai ficar apaixonado por mim. Deixa comigo, mas pare de olhar para você e comece a olhar para mim. Pare de mentir para você e comece a olhar para mim. Me escuta, eu sou apaixonante. Mas a gente precisa dessa conversa. Querido, você não vai continuar sem essa conversa. E eu não posso começar uma semana de oração que fala sobre tudo sem falar sobre o que está absolutamente sobre tudo. Deus ama você, não tenha nenhuma dúvida. Mas a resposta que terminará toda essa história não é a dele, é a sua. No dia que ele rasgar o céu, você vai levantar e dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo. E ele vai dizer: eu sei, vamos morar junto agora.